Boa noite, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. Da última vez que estivemos juntos, nós falamos sobre a importância de podermos viver bastantes anos, mas acima de tudo, e mais importante do que isso, é vivermos com qualidade de vida. E é exatamente sobre esse ponto que nós iremos conversar um pouquinho hoje. Então, por favor, nós temos novidades, coisas muito interessantes. É importante que tu subscrevas o canal, ok? Atives o sininho e se vês que este material é importante, poderás também passar a outras pessoas. Muito bem? Bom, sempre se tratando de assuntos desta natureza, sobretudo assuntos espirituais, eu tenho um hábito. Nem sempre o faço quando se trata de assuntos de saúde física, mas compreendo que tudo está relacionado com a pessoa de Deus. E por esse motivo, eu gostaria de começar com uma breve oração, uma breve conversa com Deus, este tema. Vamos orar juntos? Vamos lá? Vamos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, como diz o salmista, porque me fizeste de forma maravilhosa, de forma espetacular, de forma fascinante. E eu sei muito bem disso, diz o salmista. E nós aqui estamos, Pai, para abordar um assunto tão importante. E Tu nos amas tanto e queres que tenhamos, aliás, alegria, boa disposição, qualidade de vida, porque de facto queres a nossa felicidade, a felicidade daqueles a quem nós amamos, para que possamos ter boa qualidade de vida. Neste momento, ó Pai, dá-nos sabedoria e entendimento para a exposição deste assunto. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu caro amigo. Então, da última vez que estivemos juntos, levantamos um pouco dessa problemática, ou melhor, dessa questão. Como é que nós podemos realmente usufruir de uma boa quantidade de anos, mas sobretudo com essa felicidade, com essa realização, com essa qualidade de vida que desejamos e que é tão importante para nós e para aqueles que nós, de facto, amamos. Bom, existem várias lendas, vários mitos sobre o elixir, e eu pesquisei, é elixir, o elixir, portanto, da saúde, digamos assim. E entre esses mitos da eterna saúde, nós temos, portanto, alguns magos que acreditavam que havia um género de um comprimido, uma pílula, que era possível reunir ali todos os elementos vitais e que seria isto que iria dar uma saúde completa, total, ao ser humano. Essa pílula nunca foi inventada ou conseguida até ao momento atual, ok? Depois, os alquimistas, eles acreditavam que havia um elemento na natureza, o ouro potável. O ouro potável, através deste elemento, ele iria proporcionar não apenas cura, mas também regeneração. Maravilha, hein? Podemos não só ser curados, mas também regenerados. Seria ótimo que fosse assim, não é? Fantástico. Conheces mais alguma outra história? Existia também na Ásia, portanto, a chamada fonte da eterna juventude. E havia também a água dos filósofos. Então, havia um género de água que era muito importante para a saúde da pessoa, era o elixir da eterna juventude. Bom, destes elementos aqui, embora saibamos hoje que não existe o elixir da eterna juventude, não há uma porção mágica, todavia, existem elementos da natureza que, de facto, contribuem para a manutenção da nossa saúde. Então, subscreve aí nos comentários, ok? No teu entendimento, dentro do que foi falado, o que é que eventualmente haveria um quê de verdade que podia contribuir para a nossa saúde, mesmo não sendo o tal do elixir, ou o elixir, aliás, da eterna saúde. Muito bem. Então, é importante nós podermos fazer estes comentários, porque aí também vamos interagindo e vamos nos conhecendo um pouco melhor, ok? Então eu gostaria de poder contar com o vosso comentário aí, e não só, inclusivamente outros elementos aí de participação, de interação aqui no nosso canal, que agora não é só meu, é vosso também, é o nosso canal, estamos juntos neste canal. Bom, então, o que é que acontece entretanto? Vamos fazer aqui uma retrospectiva em relação a alguns elementos, alguns aspectos importantes sobre a importância da longevidade e da reforma da saúde e como é que tudo isso surgiu. Surgiu aproximadamente, aliás, não surgiu apenas numa parte do mundo, mas um lugar onde surgiu e onde se propagou muito na sociedade foi nos Estados Unidos da América,
no século XIX. Apareceram então vários reformadores de saúde que apresentaram algumas ideias interessantes sobre a reforma da saúde. Mas, entre muitos acertos, havia também vários erros, muitos erros ali. Na altura acreditava-se, por exemplo, que havia elementos que hoje são considerados venenos, como a estraquinina e o arsênico, e que, portanto, hoje nós temos conhecimento a respeito desses elementos, mas na altura alguns médicos prescreviam pequenas quantidades para poder tratar algumas doenças. E havia algumas outras questões bem diferentes da atualidade. Como poderemos apresentar neste momento, e não apenas neste momento, mas também em algum outro momento que vamos com certeza poder ter o privilégio de estar juntos para voltar a falar sobre este assunto. Entre esses reformadores e essas reformas, algumas delas deram origem até mesmo nos Estados Unidos à lei seca, ou seja, a proibição completa, mesmo por lei, total, a abstenção total das bebidas alcoólicas, que não era permitido então, na altura, vender-se bebidas alcoólicas. Muito bem. Dentre esses erros e acertos, entretanto, acontece que surge um outro reformador, ou uma outra reformadora, que surge nos Estados Unidos e que apresenta uma série de absurdos, entre aspas, que na altura a comunidade científica da época dizia que isto não fazia nenhum sentido. Portanto, os médicos da época diziam, não, isso são absurdos, onde é que tal já se ouviu? Não faz nenhum sentido, não há nenhuma base para isso. Só que, entretanto, hoje, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e vários outros organismos internacionais estão a agradecer a um grupo religioso que seguiu as orientações dessa pessoa e, devido a isso, hoje há estudos entre esse grupo religioso que comprova que esse grupo religioso, essas pessoas, em determinadas partes, blue zones no mundo, como por exemplo Loma Linda, na Califórnia, essas pessoas podem viver não só uma esperança média de vida, podem ter uma esperança média de vida superior à média da população em cerca de 10 a 12 anos, como também vivem com mais qualidade de vida. Muito bem, a minha pergunta agora é, quem será esse reformador? Ok? Então, gostariam de pôr aí nos comentários, sabem quem será esse reformador? E agora, como é que esse reformador sabia tantas coisas numa época de, digamos assim, de escuridão a nível da saúde, em que absurdos se diziam, como aqueles que eu citei, e outros, por exemplo, que o tomate era um veneno horrível, que não se devia de consumir. Como, por exemplo, dizia-se na altura que devia-se fechar todas as janelas, não entrar nada de exposição ao ar e ao sol e outras coisas mais. Então, como é que surgiu naquela altura alguém que faz uma apologia, digamos assim, daquilo que a ciência moderna hoje já confirmou? Então, se quiserem, eu gostaria muito de poder contar convosco. Comentem mesmo aí, façam as vossas observações para podermos entrar aqui numa conversa. Eu também depois vou lá e vou também, da mesma forma, interagir convosco no final, está bem? Então, como é que foi possível essa pessoa? A outra pergunta é, a primeira pergunta, quem é essa pessoa? A segunda, como é que foi possível ela ter acesso a todas essas informações? Ok? Bom, já agora eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. Vejam bem, meus queridos, se você acha que isto está a ser importante para si, ou que pode ser importante para alguém, se não subscreveu ainda, subscreva-se e ative também o sininho e ponha lá todas as notificações. Do contrário, poderá haver alguma notificação que chegue e não chegue para si, e aí não vai poder acompanhar. Daqui a uma semana, aproximadamente, sábado e domingo, nós iremos continuar a desenvolver estes temas. E é importante realmente você poder estar subscrito e o sino ativado. Durante a semana, então, nós temos temas a nível espiritual cada manhã, que têm a ver com a saúde espiritual e também com a parte emocional, enquanto, ao fim de semana, falaremos mais sobre a saúde física e a saúde mental. Ok? Então, quem era essa pessoa? Como é que ela chegou a essas conclusões? Então, comentem. E, aliás, nós vamos então, no próximo final de semana, aliás, vamos poder
voltar então a falar sobre estes temas e divulgar um bocadinho mais sobre quem era essa pessoa e como é que ela chegou a essas conclusões tão avançadas para a época. Espetacular, não é? Gostariam de saber mais sobre isso? Então, não percam, atenção, sábado e domingo nós vamos ter um desdobramento deste tema e, portanto, vamos estar atentos a essa questão das notificações, do sininho, etc. Tá bom? Então, essa mulher, já disse que era uma mulher, não era para dizer que era uma mulher, mas ela falou muito sobre os 8 remédios da natureza. Absurdos autênticos para a época. Muitas pessoas havia da área da medicina e da ciência que diziam justamente o contrário daquilo que ela afirmava e ela foi criticada inclusivamente por isso. Ela falou também muito sobre a forma como devemos conduzir os nossos pensamentos pelo conduto certo. Ela foi, de alguma forma, uma mestra nesse aspecto de nos ensinar a conduzir a mente da maneira correta. Ela falou também, sim, sobre o número de refeições. Vocês lembram-se que no vídeo passado vos falei de algumas pessoas que atingiram grande longevidade e essas pessoas foi-lhes perguntado e 2 deles, um respondeu que tinha um número reduzido de refeições por dia e que isso tinha colaborado para que ele agora pudesse ter a saúde que tinha. Foi um dos aspectos que colaborou. Ok? Então, apenas 2 refeições. E temos também outros que afirmavam que a sua longevidade se devia ao facto de nunca comer até ficar inteiramente satisfeito. Mas deixar um pouquinho de espaço, digamos assim. Então, será que essa autora já havia falado sobre isso? Ok, e se ela já havia falado, mais uma vez, como é que ela sabia tudo isso? Ok? Então, se realmente vocês querem saber mais sobre esse assunto, olhem, se acham interessante este material, façam mais do que isso. Partilhem. E outra coisa, coloquem aí o like, o gosto, porque dessa forma o YouTube vai entender que é pertinente e vai poder passar esta informação para mais pessoas. Tá bom? Posso contar convosco? Muito bem. Bom, em relação a este último aspecto das refeições, há já um estudo científico. Portanto, muitos profissionais de saúde e muitos cientistas realmente criticavam essa reformadora de saúde que dizia que nós deveríamos comer no máximo 3 refeições ao dia e a última ser mais suave, mas de preferência, se nós fizéssemos a experiência, a maior parte das pessoas perceberia que 2 refeições seria preferível a 3. Uau, 2 refeições preferível a 3. Isto parece que assusta um pouco, não é? Muito bem. Mas ela afirmava isso. Só que, entretanto, ela foi criticada por isso e agora, ao fim de todos estes anos, o que é que se fala muito aí? Está-se a falar muito sobre o jejum intermitente. Okay? Então começa a fazer sentido e a ciência agora começa a comprovar que realmente é importante ter um número de horas sem comer, dando o descanso não só ao estômago, mas todos os órgãos digestivos, não é? Que estão envolvidos na digestão. Então, hoje os estudos já comprovam isso. Isso já é comprovado. Mas, e em relação ao número de refeições? Será que também já há estudos? Bom, havia pessoas que diziam que esse conselho não podia ser aplicado e muito menos para os diabéticos. E para vos ser sincero, eu era uma dessas pessoas que dizia que esse até podia se aplicar, eu próprio estava a pôr em prática, mas não o aconselhava a pessoas diabéticas. Só que, entretanto, um estudo foi feito. E adivinhem, com quem foi feito esse estudo? Com pessoas diabéticas. Então foram divididos 2 grupos, 2 grandes grupos. Foi um estudo realmente muito grande. Esse estudo envolvia, portanto, que fosse dividido em 2 grupos, pessoas, um grupo grande de diabéticos, em 2 grupos diferentes. E num grupo havia pessoas que estavam a comer 5, 6, 7, um número grande de refeições, como tradicionalmente se aconselha, enquanto o outro grupo tinha apenas 3 refeições. E o interessante é que na conclusão do estudo verificou-se que o grupo que comia 3 refeições, o seu pâncreas começava a reagir cada vez mais positivamente e foi notório e conclusivo a diferença de que realmente 3 refeições para os diabéticos é melhor do que um número grande de refeições. E aí os endocrinologistas começaram a perceber que, de facto, estavam equivocados até então, até aquele momento.
Um outro estudo também foi feito em que envolveu pessoas que comiam, diabéticos, que ingeriam várias refeições e um outro grupo que ingeria apenas 2 refeições. Nesse estudo que não foi tão longo, e é evidente porque é que provavelmente não terá sido tão longo, porque não há assim tantas pessoas a ingerirem 2 refeições ao dia. Será por essa a razão? Não sei muito bem, mas o que é que acham? Comentem, façam aí algum comentário a respeito do assunto. Mas o que é certo é que, mais uma vez, se comprovou que havia uma recuperação ainda maior do pâncreas, ou seja, com as 2 refeições. Bom, o que é que eu posso dizer sobre isso? A única coisa que eu posso dizer aos 50 anos é que durante o tempo que fiz, durante a minha vida, alguns anos que fiz esse regime de 2 refeições, realmente senti-me extremamente bem. A experiência que tenho para contar é que a minha mente ficava mais clara, mais lúcida, portanto, as minhas forças vitais de facto eram acima da média, realmente sentia-me com muito mais força, com mais energia, acordava muito mais bem disposto e, portanto, de facto, verifiquei, sim, sem dúvida nenhuma, que me fez bem. Eu agora estou a falar no testemunho pessoal, não posso falar por outras pessoas, posso apenas citar esse reformador e os estudos científicos que comprovam que assim é. Assim, de facto, é. Agora, entretanto, como nós sabemos, já existe no momento, de facto, muitos estudos a mostrarem que faz sentido e por isso também tantas pessoas agora a praticarem o jejum intermitente. Muito bem. Então agora a minha pergunta é: como podemos saber qual foi a fonte de informação que essa mulher teve? Como podia ela, há 150 anos, dar todas estas informações? Como podia ela realmente conhecer tão profundamente algo que estava 100, 150 anos à frente? Interessante, não é? Ainda há pouco tempo um médico amigo me fez referência. Esse médico até fez parte do bastonário da Ordem dos Médicos e ele fez-me referência ao seguinte, que ainda há cerca de 50, 55 anos atrás, um famoso médico português foi-lhe colocado a seguinte questão: Doutor, tem havido afirmações de que o tabaco é bom para a saúde e muito em especial para os pulmões. Dado aos estudos recentes que têm sido apresentados, o senhor mantém essa posição? Acha que devemos manter essa posição? E a resposta dele não se fez esperar. Bom, realmente há alguns estudos que comprovam que o tabaco prejudica alguns aspectos de saúde, mas entre os benefícios e os prejuízos, ainda continuo a acreditar que há mais benefícios do que prejuízos. Isso há cerca de 50 anos atrás. Eu tenho 50 anos, não faz assim tanto tempo, ou estou quase a fazer 50. Então, nós podemos ver como houve realmente um desenvolvimento tremendo e hoje a ciência moderna comprova o que essa pessoa revelou há tanto tempo atrás. Quer saber qual foi a fonte de revelação? Gostaria de saber um pouco mais sobre essa reformadora de saúde? Pois bem, então não se esqueça, por favor, lembra-te, amigo, subscreve o canal, ok? Ativa o sininho, passa à frente também, põe o like e compartilha com outros amigos para que este canal possa chegar mais longe e beneficiar mais pessoas. Foi um prazer enorme estar contigo e fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.